Vamos lá então para a nossa apostilinha 12. Última apostila da vida de vocês, se tudo der certo, né? Então depois é só livro na faculdade e xerox a rodo. Pessoal, essa apostila 12, ela vai trabalhar com dois temas principais, tá? Magnetismo e eletromagnetismo e física moderna. A separação da apostila ela é bem tranquila da gente dar de a gente trabalhar com ela. Por quê? Os dois conteúdos são cobrados, é óbvio, no vestibular, em Enem, no Detran, sei lá, quando você vai fazer prova aí vai cobrar. Magnetismo e eletromagnetismo cai muito mais. Então, assim, eu vou focar, eu sei que não tá todo mundo na aula agora, mas depois se alguém for assistir esse começo vai ficar sabendo também. Eu vou focar nessa primeira parte do magnetismo e eletromagnetismo. Essa a gente termina com certeza, tá? A parte de física moderna depende muito do andamento. Eu não quero passar a física moderna gravada para vocês, tá? Se acontecer da gente não terminar a tempo física moderna, tá? Porque é o único conteúdo novo que vocês não vão ter assistido, eu vou gravar as aulas de física moderna e postar para vocês assistirem quando vocês quiserem depois, tá? Então pode ser depois do Natal, depois do Ano Novo, vocês assistam quando vocês quiserem assistir, tá? Porque os vestibulares mesmo vão ser só lá por março. Se não jogarem para frente, né? Porque do jeito que as coisas estão indo, eu não sei não se não vão empurrar esses vestibulares mais para frente ainda. Então, fica aí o aviso. Vamos focar no magnetismo e eletromagnetismo, que é obrigatório saber disso no terceirão. Bom, magnetismo. Magnetismo a gente está falando do quê? Você fala magnetismo? Ah, magnetismo está falando do ímã. Tá, então nós vamos falar aqui de ímãs. E depois, né, de eletroímãs. Tá? O nome magnetismo, né, magnetizado, vem de uma rocha que chama magnetita. Magnetita. Tá? Magnetita por quê? Por que tem esse nome? Porque, bom, por que tem esse nome? Eu não sei porque chama magnetita, mas o magnetismo tem esse nome porque essa rocha, ela tem propriedades magnéticas, né? É um ímã fraco, é uma natural. Normalmente os ímãs naturais são ímãs fracos, não são ímãs fortes. Os ímãs que a gente usa em eletrônicos normalmente ou são eletroímãs, que são ímãs que a gente consegue ligar e desligar, ou são ímãs de neodímio, que são ímãs fortes construídos por nós, né? Fabricados por nós. Então a magnetita ela tem propriedades magnéticas e por muito tempo não conseguiu diferenciar magnetismo de eletricidade. Porque você pensa, você pega lá dois pedaços de ímã, um ímã e algum outro objeto, pega um ímã e um clips, atrai. Você pega um corpo carregado eletricamente, outro corpo neutro, atrai. Então, era meio, sabe, tudo a mesma coisa. Aí depois eles conseguiram separar, entender a diferença, para mais tarde perceber que era a mesma coisa, sim. Tá? Existe uma relação entre eletricidade e magnetismo, e por isso que essa área da física chama eletromagnetismo. Uma coisa está presa à outra, tá? Primeiro vamos entender por que existe magnetismo. Por que existem coisas magnéticas? Por que existem ímãs? Tá? Aqui com vocês eu vou tratar de maneira simplificada, porque mais para frente vai fazer um pouco mais de sentido, o conceito dos pequenos ímãs da matéria. Então vou colocar aqui, ó, pequenos ímãs da matéria. Vocês vão estudar mais para frente, dentro desse conteúdo mesmo, que cargas em movimento geram um campo magnético. Quando você pega uma carga elétrica e faz ela se movimentar, ela gera, de uma certa maneira, um campo magnético. Esse campo magnético, normalmente, de uma carga só muito pequena. E se você pensar no átomo clássico lá, aquele átomo do Rutherford, sabe? Planetário, blá, que a gente sabe que não é assim, mas é uma aproximação razoável porque a gente quer. O elétron está orbitando em volta desse núcleo. Então você tem, naquele átomo ali, você tem um pequeno movimento de carga, você tem um pequeno ímã. Então, estes pequenos ímãs estão associados aos átomos
e moléculas que constituem um material qualquer. O que normalmente acontece, por exemplo, com uma caixa de papelão? A caixa de papelão não é magnetizada, ela não é um ímã. Por quê? Porque cada pequeno ímã constituinte disso aqui, cada grupo de átomos tem um ímã especial para um lado. Ou seja, tem uma influência magnética apontada aleatoriamente. Então eu vou tentar desenhar aqui, acho que vai ficar mais claro. Algo que não é magnético. Tem essa característica aqui, ó. Eu tenho um objeto. Espera aí. Não magnético, né? Não magnética. Pronto. Esses pequenos ímãs da matéria que eles estão apontados cada um para um lado. Então é meio que aleatório. No final das contas, como esse treco é totalmente aleatório, se você for pensar macroscopicamente, você não percebe nenhum efeito. Tá? Existe por trechos ali, talvez um magnetismo, né? Tanto que a gente tem lá a ressonância magnética que a gente faz. Então, assim, a matéria tem propriedades magnéticas, tá? Toda matéria tem, em algum nível, propriedades magnéticas. O que a gente tem que entender é que nem sempre a gente consegue observar essas propriedades magnéticas. Aí a gente fala que não está magnetizado, não é um ímã. Tá? Isso aqui está totalmente aleatório. Agora, como que os ímãs naturais, e principalmente os ímãs que a gente constrói, são formados? O material que é magnético, magnetizado, né? Magnetizado. Esse aqui é o não magnético. O magnetizado, ele tem este tipo de comportamento. Esses pequenos ímãs da matéria, quando você vai fabricar um ímã, você coloca um campo magnético externo, que aí, como esse campo é formado aqui, não vem ao caso, forte, e você faz com que todos esses ímãs da matéria meio que apontem para o mesmo lado. Então, na hora que você fabrica o ímã, esses pequenos iminhas, eles estão mais ou menos assim, ó. Por mais que nós tenhamos um ou outro, claro, que não fica totalmente alinhado, nada é 100%. Mas você tem um alinhamento padrão, né? Então, todos esses pequenos comportamentos de ímã, dos pedacinhos da matéria, se somam e macroscopicamente você tem um comportamento observável desse magnetismo que vai sendo somado. É como se fossem vários iminhas bem fraquinhos colocados juntos, tá? Nesse caso de baixo, eles estão todos alinhados, né? Todos colocados bonitinhos um depois do outro. No caso de cima, tá tudo bagunçado. E aí você não tem muito efeito. Nesse caso, você tem uma coisa ordenada. E aqui vem a primeira característica de um ímã que difere das cargas elétricas. Esse comportamento, esse ímã, desse jeito que ele está formado aqui, tá? Ficou padronizado, ficou esquematizado, que nós separamos em dois polos, tá? Não é obrigatório o uso dessas cores, mas é o que normalmente é usado. Temos aqui o polo norte, tá? Do ímã. E o polo sul, tá? Por que é polo norte e polo sul? Porque tem a relação com a parte geográfica mesmo, né? Com o uso da bússola. A gente depois, daqui a pouquinho, né, na nossa próxima aula, provavelmente, não sei se talvez nessa já, nós vamos discutir o magnetismo da Terra. Por que uma bússola funciona? Porque, né? Então, isso aqui, essa organização interna da matéria, nós podemos observar como sendo um ímã, macroscopicamente. Os ímãs, quando você compra, não tem duas cores, apesar que tem uns que são pintadinhos, né? Os que são usados para aula, para demonstração. Esses ímãs
tem algumas coisas, como eu estava dizendo, diferentes das cargas. Por quê? Você tem carga positiva e você tem carga negativa. Se você corta o ímã no meio, bem no meio aqui, ó, separando aqui, ó, você não tem um polo norte e um polo sul. Tá? Por que você não tem um polo norte e um polo sul? Porque vamos voltar para a parte desses átomos, dessa parte da estrutura da matéria. Essa organização ela continua existindo nos dois pedaços. Então, eu vou estabelecer aqui que é onde está a setinha, a ponta da setinha é o norte. Eu devia ter feito outra cor essa setinha, né? E eu vou mudar de cor aqui só para esse caso específico. E onde está o risquinho da setinha, né, o corpinho, é o polo sul. Se eu corto o ímã, eu continuo tendo essa organização. Então, um ímã ele não pode ser dividido em monopolos. Você nunca vai encontrar um polo norte separado do polo sul. Eles estão sempre unidos. Se você corta o ímã, o que acontece com esses novos pedaços? Tá? Se você faz um corte aqui, você tem dois novos ímãs. Ímãs menores, né? Mais dois novos ímãs. Então, vou fazer assim, ó. Fazer branco primeiro que ficou mais fácil. Aqui. Meu Deus. Aqui, peraí. Aqui. Aqui. Então, você vai ter aqui polo norte e polo sul. Tá? Dois novos ímãs e você vai quebrando o ímã e vai encontrando ímãs menores. Professor, como que eu sei a orientação desses ímãs novos, que eu cortei o ímã na metade, né? Como que eu sei onde que está o norte e o sul? Lembra da parte estrutural. Você não mexeu na estrutura desse ímã. Então, a estrutura é a mesma, a orientação magnética é a mesma. Então, os novos ímãs terão a mesma direção ali de norte e sul do que o ímã original, do que o ímã mãe, vamos dizer assim. Então, esses dois ímãs aqui têm a mesma orientação do ímã. Vamos ver se dá para não cortou. Ímã original. E aí você pode ir cortando em pedacinhos pequenos. É claro que se na hora você cortar um pedaço muito pequeno, talvez você não tenha mais essas características magnéticas mantidas, porque você diminuiu tanto que você não percebe mais isso. Tá? Então, o ímã ele é separado em norte e sul, né, por questões históricas, né, parte geográfica mesmo. Aquela lei de Dufay ou Dufay continua valendo aqui. Professor, qual que é a lei de Dufay, que eu não lembro? Tá? A lei de Dufay, tá? É aquela que os opostos se atraem. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Se atraem. Oh, meu Deus. Se atraem e os iguais se repelem. Pontilhadinha aqui que vocês já sabem disso. Tá? E os iguais se repelem. O que vale para as cargas elétricas. Aqui continua valendo. Então, o norte atrai sul, sul atrai norte. E os iguais norte com norte, sul com sul se repelem. Aí você fala, tá, professor, eu já entendi. Eu acho que eu já entendi, pelo menos, que o ímã não dá para eu cortar na metade e ter dois pedaços de ímã. Mas e aí? O que eu faço? O que você faz para conseguir desmagnetizar o ímã é bagunçar o que acontece aqui dentro, ó, na parte estrutural. Então, quais são as possibilidades? Pensem um pouquinho. Vocês não precisam nem responder, se não quiserem. Mas pensem um pouquinho. Como que eu consigo bagunçar a organização desses átomos, dessas moléculas, desses componentes, tá? A primeira maneira é fazer o oposto que a gente faz na hora de fabricar um ímã, né? Pegar um ímã muito mais forte do que esse e aproximar. Por quê? Por que o clips ele passa a ter magnetismo quando ele está em contato com o ímã? O clips está com essas moléculas não, vou chamar de dipolo, tá? Que é um termo mais correto. Esses dipolos magnéticos, pequenininhos, todos bagunçados. Aí vem um ímã muito mais forte e influencia esses dipolos
E aí esses dipolos do clipe que estavam tudo bagunçado, se alinham. Se alinham com o do ímã original, fica tudo alinhado. Tá, eu tenho que acertar essa câmera aqui, que eu não quero saber onde que tá filmando, onde não tá. Fica alinhado. Então, naquele momento, o clips ele tem propriedades magnéticas, mas porque alguém está influenciando ele. Quando você tira o ímã de perto, as moléculas do clips que estavam todas alinhadinhas, voltam a ficar bagunçadas. Porque não tem mais aquela influência externa, né, que você tinha antes. Então, um jeito é com um campo magnético externo, para você desmagnetizar esse ímã. O outro jeito é aquecendo o ímã. Se você esquentar o ímã, o que acontece com o aquecimento? As moléculas ganham mais energia, essa energia normalmente ela surge não, ela é... O sistema, né, com esse aumento de energia, ganha energia cinética nessas componentes, e essa vibração, esse movimento acontece mais intensamente. Então, se você tem uma vibração maior, bagunça mais as coisas. Tá? Igual você colocasse lá num prato, como chama aquilo, meu Deus? Igual o de garçom, como chama? Bandeja. Se colocar numa bandeja um monte de, sei lá, de dado não, mas pode ser dado, um monte de dadinho, pequenininho. Tá tudo com a mesma face para cima. Aí você começa a chacoalhar a bandeja, sem relar nos dados, só chacoalhando a bandeja. Os dados vão começar a bagunçar. Quanto mais você chacoalhar, mais você bagunça, não é? Então, gerar um aumento de temperatura. Também é um jeito de você desmagnetizar o ímã. E o último, e talvez mais interessante, porque, né, soa meio estranho, são choques mecânicos. Como assim, professor? Choques mecânicos? Bater no ímã. Bater mesmo no ímã, tá? Vocês não vão desmontar nada para pegar um ímã de neodímio, que é um ímã forte, até porque quanto mais forte o ímã, mais difícil desmagnetizar ele. Mas todo mundo em casa tem aquele iminha de geladeira do gás, ou iminha de geladeira sei lá, da farmácia, né, que eles dão para colar, que é tipo um plastiquinho. Se você pegar aquele imã lá, tá? Ela não vai fazer isso com algum que você usa, mas você pega aquele imã lá, coloca em algum lugar que você possa bater com tranquilidade e dá umas pancadas naquele imã. Umas pancadas nervosas. Pega, sei lá, coloca no chão, pega um sapato e fica uma chinela e fica dando no imã, tá? Batendo bastante. Depois você vai tentar colocar o imã na geladeira, se não for um imã muito forte, porque normalmente não é, os sistemas não são fortes, ele vai perder a magnetização dele. Talvez ele continue com uma magnetização, mas já não é o suficiente para segurar ele na geladeira. Tá? Então, se você der umas pancadas num ímã, ele perde ele pode diminuir o magnetismo e, dependendo, até perder quase que totalmente. Totalmente é difícil, porque ele tem que bater muito, né? Então, essas maneiras aqui são maneiras para desmagnetizar. Eu coloquei aqui, esqueci de colocar o título, né? Pera aí. Desmagnetizar. Então, não adianta cortar um ímã na metade. Tá, deixa eu colocar aqui. Desmagnetizar. Ficou apertado, mas tá bom. O ímã. Certo? Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Tá sossegado por enquanto? Vou ver se tem alguma coisa que nem na apostila já pra gente fazer alguma coisinha, mas eu acho que não tem. Tá. Tem sim, tá? Eu vou pegar na apostila 12, tá? Eu vou pegar o exercício 13. Não, na página 13, desculpa. Apostila 12, página 13. Eu vou pegar o exercício 1 aqui pra gente já ir fazendo. Porque ao contrário lá do revisional, aqui tem bastante exercício. Então, a gente pode ir indo mais com calma. Eu vou colocar ele aqui na tela, gente. Eu tenho só um probleminha que minha apostila é resolvida. Então, façam de conta que vocês não estão vendo o gabarito do exercício quando ele surgir aqui, tá? Espera aí.
Pronto, ninguém viu. Tá, eu vou fechar aqui o de trás. Se alguém precisar, depois eu volto sem problema. Para copiar ou para tirar um print aí. Então, essa aqui, para quem está perdido, essa é a apostila 12, página 13. A agulha de uma bússola, ao ser colocada entre dois ímãs, sofre um giro no sentido anti-horário. Tá? Então ele está falando que o giro é no sentido anti-horário. Por enquanto, tá bom. A figura que ilustra corretamente a posição inicial da agulha em relação aos dois ímãs. Ele está falando que a bússola vai girar no sentido anti-horário, né? No caso, ela vai girar assim, né? Para esse lado. Vai ter uma rotação assim. Espera aí que travou aqui. Beleza? O que você precisa ver é em que configuração... Vamos pegar um ponto de cima aqui da agulha. Tá? Nos 4 casos, esse ponto tem que vir para cá, apontar para cá. E aí, nós temos que ver qual possibilidade é real, tá? Qual possibilidade encaixa. Bom, os opostos se atraem. Então, o polo norte dessa bússola que está ali em cima, quando ele vai para o lado esquerdo, ele tem que estar sendo atraído pelo polo sul, tá? Então, olha só. Nesse primeiro caso, você vai ter norte com norte. Isso não é atração, isso é repulsão. Então, essa está fora. Aqui eu tenho norte com sul na B. Então, por enquanto, beleza. Eu estou olhando só o polo de cima, tá? Sul com norte, beleza. Sul com norte, beleza. Aí você fala, tá, professor, então tem 3 respostas? Não, porque a bússola, como um ímã, né? Aquela agulhinha da bússola é um ímã. Também tem outro polo, que é esse polo sul, na verdade, que é o polo que eu estou fazendo de azul, né? Que pode mudar de sul para norte, dependendo do caso. Esse polo sul, polo de baixo, polo sul não, tem que ser atraído pelo lado direito também. Aqui eu tenho norte com norte, aqui é uma repulsão. Então, na verdade, a tendência dessa bússola aqui é ficar desse jeito, tá? Então, essa aqui não pode ser. Você tem que ter atração para os dois lados para fazer a bússola girar. Vou para D aqui, vou pular C, ninguém sabe por quê. Então, eu tenho sul com sul, mesmo caso da B, né? Não pode ser. E aqui eu tenho sul com norte. E aí, essa é a resposta correta, tá? Que é a alternativa C. Então, quando você tem uma bússola, ou qualquer ímã que seja livre para se movimentar, a tendência desse ímã é que ele se alinhe ao campo magnético, tá? E aí a gente já cai na continuação, que é como que é o campo magnético de uma bússola? Tá? Porque o campo elétrico vocês já estudaram, não estudaram? Chegaram a estudar? Chegaram, né? Aquela parte de sai da carga positiva, vai para a carga negativa, força elétrica, campo, potencial. Vocês chegaram a estudar isso já esse ano com o Sky? Ou ainda não? Eu não sei como é a apostila 11, eu não estou com ela aqui agora. Campo elétrico, acho que já. Já? Beleza. Uhum. Então, menos mal. Porque a gente vai fazer a mesma coisa aqui com campo magnético. Vamos ver como que é esse campo, essa influência magnética. Lembrando, gente, que campo é um conceito complicado. Não é complicado de você resolver exercícios, nada disso, você absorver informação, mas de definir, porque existem vertentes da física que defendem que o campo é uma propriedade do espaço, daquela região. Por exemplo, você já estudou no campo elétrico, né? Você leva uma carga para o espaço, para uma região, aquele espaço, aquela região, passa a ter propriedades elétricas. Outras pessoas, e aí é onde eu me incluo, preferem definir campo como uma influência, um mapeamento. Igual o campo de futebol só está ali. Ele só serve para marcar posições, ele não serve para mais nada. Tá? O campo, segundo o que eu e outras pessoas pensamos, é um mapeamento. Então você tem uma posição perto da carga,
a influência da carga é maior, então você tem um campo maior. Né? Você está mais distante, a influência da carga é menor, o campo é menor. Não é o espaço que interfere nisso, é a carga. Tá? Então, qualquer tipo de definição que vocês podem encontrar aí, ambas podem estar corretas. E como funciona o campo magnético? Bom, o campo magnético ele é um pouquinho diferente do campo elétrico. Deixa eu dar uma puxadinha para cá. Aqui. Vamos pintar o ímã aquele padrãozinho, né, de cores. Vermelhinho, azul. Aqui. Aqui. Não ficou meio do mesmo tamanho, mas tá bom. Cá. Norte e sul, tá? Nas cargas, o campo saía do norte, do positivo, e ia para o negativo. Essas linhas, o sentido da linha, foi a gente que definiu, tá? O ser humano falou, vai do mais para o menos. Tem um motivo histórico para isso acontecer? Tem, mas definido por nós. Aqui o campo magnético também foi definido pela gente. E o sentido do campo magnético sai do norte, o duro é fazer isso na mão aqui, e vai para o sul. Tá? Então as linhas de campo magnética, elas saem do norte e entram no polo sul do ímã. Agora fazer aqui embaixo vai ser difícil, hein? Tá, era para ser simétrico, mas tá bom. Então as linhas saem do polo norte e entram no polo sul. Só que isso por fora do ímã. Tá? Então fora do ímã, nós temos as linhas de norte. Deixa eu fazer aqui ao contrário, né? As linhas de norte. Oh, meu Deus. As linhas de norte. Tá difícil aqui o programinha hoje, hein? Vamos, filho, funciona? De norte para sul. Já dentro do ímã, as linhas continuam. Tá? Então, dentro do ímã, essas linhas, vou até mudar um pouquinho de cor aqui. Essas linhas, elas continuam dentro do ímã de sul para norte. Tá, professor, por que elas continuam? Por que elas continuam? Porque ao contrário das cargas elétricas que são separadas, né? Por mais que você coloque em contato, são corpos diferentes. O campo magnético, o ímã, ele é um corpo só. Você não tem os polos separados. Então, dentro do ímã, o campo continua com o sentido oposto. Então, dentro do ímã é do sul para o norte. E isso vai influenciar muito... Oh, meu Deus do céu! Isso vai influenciar muitas coisas no magnetismo, principalmente o jeito de se descobrirem as equações. Tá? Existem artifícios matemáticos que não vêm ao caso para o ensino médio, mas quando a gente vai calcular a parte elétrica, a parte magnética, a gente usa alguns cálculos, a lei de Gauss, umas outras leis ali, matemáticas de Ampère, para calcular as fórmulas que vocês conhecem. E as fórmulas que vocês conhecem são simplificações. Para o magnetismo, como essas linhas são fechadas, isso até influencia o jeito de calcular as coisas. Tá? Então, as linhas magnéticas, as linhas de campo, são fechadas. Você só tem linhas abertas eu digo separadas, né, que tem um começo e um fim, quando você tem os polos separados. O que não acontece com o magnetismo, mas acontece com as cargas. As cargas elétricas são separadas, né, uma da outra, positiva e negativa, por isso que as linhas começam numa carga e morrem na outra. Já no campo magnético, isso não. Isso aqui é constante. E aí você tem, como você tem o ímã junto, não tem aquele esqueminha também de quanto mais linhas, maior o campo. Isso é verdade, mas você vai ter em outro ímã. Não tem como o polo norte ser mais intenso que o polo sul do mesmo ímã. Não tem como. Porque eles são constituintes no fundo, se você pegar um pedacinho do polo norte e cortar, você sabe que vira um novo ímã. Aí sim, se você diminui o tamanho do ímã, você diminui a intensidade dele. Quanto maior o ímã, maior a intensidade. Tá?
Mas se é o mesmo ímã, o Polo Sul tem a mesma intensidade do Polo Norte. A diferença é que é o sentido do campo. Voltando para nossa amiga bússola, quando você coloca a bússola ou qualquer ímã livre para ficar em volta aqui no campo, você vai descobrir que essa bússola e qualquer ímã que você colocar algumas posições aqui, ó, ela se alinha ao campo. Tá? A gente acabou de ver o exercício ali atrás, deixa eu só fazer aqui, ó, o vermelhinho da bússola. O vermelhinho da bússola, deixa eu desenhar aqui, senão eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Pera aí. O vermelhinho é o norte, né? Então aqui. Aqui. Ficou meio desproporcional ali, mas tá bom. Aqui, bonitinho. Bonitinho. Bonitinho, bonitinho. Então olha só. Nesse meu desenho, todos os polos nortes da bússola estão apontando para algum sul. Então, ó, o polo norte desses casos aqui, ó, nesse aqui que eu estou fazendo a flechinha, nesse aqui e nesse aqui, estão nas linhas que vão para o polo sul, esse aqui também. Esse aqui que eu estou fazendo agora com duas flechinhas, ele parece estar apontando para lugar nenhum, mas é que essa linha continua, né? Essa linha amarela continua, dá a volta e vem aqui do outro lado, entrar por esse lado, tá? Só não dá para representar todas as linhas. Então, qualquer imã livre se alinha ao campo. E é assim que a bússola funciona. E agora, para fechar a nossa primeira aula, é daí que vem, como eu falei para vocês, o Polo Norte e o Polo Sul, o nome. Porque o uso da bússola ele é anterior ao conhecimento efetivo do magnetismo. Então eles tinham um negócio que eles descobriam que apontava sempre para o norte. Professor, mas como antigamente as pessoas sabiam que aquilo apontava sempre para o norte? Né? Vocês nem sabiam como o tamanho do planeta Terra, nem conheciam as Américas, não sei o quê. Como que eles sabiam disso? Todo dia de manhã o cara olhava para o Sol e via que a bússola apontava para o norte, porque o Sol nasce numa posição se põe sempre na outra posição. Então, os pontos cardeais eram conhecidos. O ser humano não era tapado até 1400, 1500 e depois virou um gênio. Tá? Já existia conhecimento. Então, as bússolas sempre apontavam para o norte e para o sul. Para onde a bússola apontava, era o norte. Para o outro lado, que ela também acaba apontando, né? Se ela aponta para um lado, ela aponta para o outro. Mas o norte da bússola, né? Me deu o norte, me deu um caminho. Né? O norte era considerado o ponto principal da bússola. A parte que vem pintadinha, normalmente numa bússola de verdade, é a flechinha que aponta para o norte. E a parte da bússola que aponta para o sul, aponta para o sul. Só que se você olhar para esse desenho, você percebe que se a bússola está apontando para o norte da bússola está apontando para algum lugar, melhorar assim, nesse lugar tem que ter um sul magnético. E aí vem uma das coisas que é fácil de entender, mas é fácil de confundir. E eu vou falar com mais calma na próxima aula, tá? Porque já está acabando essa aqui. O campo magnético terrestre ele é oposto ao geográfico, ao esquema geográfico. Então, onde nós temos o norte geográfico, a Groenlândia, o Canadá, a Europa, nós temos o sul magnético, tá? Pô, professor, por que os caras não arrumaram isso? Porque não fazia sentido. Os mapas já estavam todos feitos. Todo mundo que morava para cima do Equador já se considerava no hemisfério norte. O urso polar já estava conhecido como urso polar, que mora lá no Polo Norte, e os pinguins no Polo Sul. E ia mexer em tudo com isso aí não faz sentido, tá? Então, ficou convencionado isso. Então, nossa separação geográfica não bate com a nossa separação, nossa localização magnética. Tá? Nós estamos no hemisfério sul, tá, do planeta, nós estamos mais próximos do polo norte magnético. Mas aí eu faço com mais calma isso na próxima aula, tá? Que eu não sei que horário que é, mas é a próxima aula. Tá bom? Certo? Gente, alguma perguntinha? Se não... A próxima aula é agora, professora. A gente vai sair daqui e entrar na outra sala. Oi? A gente tem que só sair dessa e entrar na próxima sala, não é? Não. Ah, é que tem duas físicas seguidas. Desculpa, professor. Tem? O Moisés é hoje também que dá aula pra vocês? É. Ah, não sabia não. É verdade, né? O dia que ele foi no colégio, ele dá aula junto no mesmo dia, é verdade. Por que vocês estão se aglomerando aí, hein, gente? Não pode ficar junto não, hein? Tem que ficar cada um na sua casa.
Pessoal, é isso aí. Qualquer coisa vocês me procurem. Apesar que não vai dar tempo, daqui a pouco a gente se encontra de novo. Deixa eu só ver qual horário que é mesmo. 10h10. Então 10h10 a gente continua com essa parte do magnetismo, tá? E a gente começa talvez já a entrar no eletromagnetismo. Beleza? Então, boa aula aí com o Sky. Ah, ele trocou. Bom, boa aula pra vocês aí. Nos vemos daqui a pouquinho, tá bom? Então, até mais. Tchau, tchau. Professor. Tchau, tchau.